quem não gosta de curtir uma praia, né? A gente está falando sobre esse assunto hoje. Nosso litoral está lotado. Em muitos quiosques é preciso pagar uma taxa só para você sentar ali nas cadeiras e utilizar as mesas. É a consumação mínima. Até mesmo para utilizar os banheiros, muitas vezes é cobrada essa taxa, tá? Você aí de casa, já passou por isso? Já teve que pagar essa taxa de consumação mínima? Pois é, o Tribuna Amanhã foi para a rua para ouvir o consumidor e tem gente na bronca com essa história aí, tá? Roda aí. Não, é injusto. E você senta e já vem cobrar e não tem jeito, né? Aqui tá faltando um monte de coisa aqui, banheiro, um monte de coisa aqui para nós. E consumo mínimo, você acha que é justo, certo? Tá, pode ser cobrado consumo mínimo? Ah, não sei, eu acho que não, né? Porque ali os funcionários já estão ali já com aquele salário deles para servir, né? Aí vai da gente mesmo, né? Eu nunca paguei, aí eu sempre procuro uma sombrinha assim, entendeu? A gente vai dando jeitinho, né? Nem sempre você tá com um trocado ali para pagar, né? Olha só, já tô sentadinha aqui para a gente tomar o nosso café da manhã para falar sobre esse assunto, porque junto conosco está a advogada especialista em direito do consumidor, Jéssica Rios. Jéssica, polêmica, bom dia, bem-vinda ao Tribuna Amanhã. Bruna, bom dia a todos. Realmente é um tema bem polêmico, principalmente nessa época do ano. Pois é, olha só, gente, cobrar taxa mínima de consumação, Jéssica, é uma prática proibida. Isso, é uma prática proibida, justamente porque ela se enquadra ali no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando uma venda casada. Então, o consumidor ele pode ter, né, a liberdade de sentar e decidir até quanto ele quer consumir naquele local e não ser condicionado a um mínimo exigido. Agora, a gente está falando dos quiosques, quando a gente vê assim, ó, igual a gente está vendo nas imagens, mesas e cadeiras na areia da praia, a areia da praia é um espaço público, certo? Agora, quando essas cadeiras estão ali dentro, né, na área do quiosque, também vale essa questão da consumação mínima? Sim, ainda vale, tanto em quiosque quanto restaurante, não é permitido essa consumação mínima, né? Justamente por conta dessa liberdade. E acho que teve um caso recentemente no qual uma pessoa foi até um quiosque, né, até um restaurante, precisou consumir, né, quis consumir ali uma porção, o valor da porção, ela não chegava até o mínimo exigido. Nossa. E aí ela ficou no prejuízo com relação à diferença do valor da porção e o valor mínimo que ela teve que pagar ali. Nossa, então, muita gente, Jéssica, acaba falando assim, poxa, mas aí o empresário, né, o comerciante, ele tem todo um investimento, ele que comprou aquela mesa, ele que comprou aquele sombreiro, a cadeira, e aí a pessoa vai sentar ali e não vai pagar nada, mas entra como risco do negócio também, né? Exatamente, esse é o risco inerente de todo fornecedor de produto. Tá? Esse risco não pode ser transferido ao consumidor. É lógico que a gente conta com o bom senso do consumidor em não ir no local de má fé e ir para prejudicar, mas também esse risco não pode ser transferido ao consumidor de modo que ele arque com todas as questões do negócio, visto que é um risco assumido pelo fornecedor, pelo dono do negócio. Você falou um negócio interessante, bom senso, porque às vezes ali na areia da praia vai ter um montão de espaço. Você pode levar de casa, se a sua intenção não é consumir, você pode levar de casa sua sombrinha, sua canga, sua cadeira. Você não precisa necessariamente sentar ali uma vez que tem o espaço livre para você utilizar também na areia. Sim, com certeza, com certeza. Essa questão é mais caso não tenha lugar e o único lugar esteja sendo ocupado e ainda esteja sendo ocupado apenas com cadeiras e sombrinhas e não tenham pessoas ali, né? E aí você se vê numa posição ou você paga o mínimo para sentar ou você não pode ficar na areia porque já não tem mais espaço. E aí tá a problemática, porque não pode ser cerceado o seu direito de estar na praia, considerando que é um bem público. Com certeza. Ó, já está chegando aí perguntas e participações dos nossos amigos do Tribuna Amanhã. O Carlos Santos Souza, ele é da Praia do Riacho. O quiosque ou restaurante pode cobrar o uso do banheiro? Banheiro é polêmico também. Banheiro é polêmico. Pode ou não cobrar, Jéssica? Então, pode e não pode. Se você for cliente do estabelecimento, não pode.
Isso já está incluso ali, faz parte Do seu de todo o consumo, atendimento, exatamente. Agora, se você não é cliente, mas quer adentrar no estabelecimento apenas para utilizar o banheiro, o estabelecimento pode sim cobrar, desde que tenha ali um aviso de qual o valor é para utilizar o banheiro. Perfeito. E o Ricardo Brownie, ele é de Vila Velha, ele está perguntando para a gente sobre a taxa de 10% ao garçom, né? E já é diferente de consumo mínimo. Ele quer saber se essa taxa para o garçom do serviço, né, pode ou não ser cobrada? Ela pode ser cobrada, mas ela não é obrigatória. Então, o consumidor, ele não é obrigado a pagar esses 10%. Então, ali fica a liberdade dele em achar que o serviço foi bom o bastante a pagar, ou se ele entender também que não é justo e que não é algo que ele acha plausível, ele não pagar também, isso não é uma obrigação. Nesse período, né, nos quiosques e restaurantes, é comum também música ao vivo, levam músicos, e aí há a cobrança do couvert. Como é que fica a cobrança do couvert? Às vezes a pessoa fala, pô, nem queria música aqui, nem gostei da música, mas queria estar aqui sentado comendo, sou obrigada a pagar? Esse é outro tema também bem importante, né? E bem recorrente nessa época. O couvert, ele pode ser cobrado desde que ele esteja bem explícito o valor, tanto no cardápio, na entrada, de modo que não deixe subentendido a cobrança. Então tem que ficar claro que ao sentar, o consumidor irá pagar, irá ter aquela despesa já. Tem que estar bem claro, Tem que estar então, bem escrito claro. em algum lugar. Agora, isso o couvert, a gente se refere a um músico, uma pessoa ali, tocando, cantando, fazendo ali o seu show, sua atração. Uma caixa de som, por exemplo, às vezes tem ali um maquinário com música ambiente, já não se enquadra em couvert. Era só o que faltava. Era só o que faltava. Ou, por exemplo, um ambiente é muito grande e a área em que você ficou, a música não chega lá. Fica uma música bem no fundo, ou então você chegou e já estava ao final, ou estava na pausa, o tempo que você ficou ali não deu para ouvir, também nesses casos não pode ser cobrado couvert. Agora, Jéssica, voltando à questão ali da ocupação da areia, o que muita gente fala é que, principalmente nesse período de verão, nas praias onde a faixa de areia não é muito extensa, os quiosques, eles têm um limite de cadeiras e mesas que eles têm que colocar, mas acaba ficando tomado, né? Um quiosque do lado do outro, a pessoa chega, às vezes não chega cedo na praia, fica difícil arrumar um espaço. Ela pode chegar à mesa e a cadeira do restaurante, de repente, ali para o lado, para estender a canga dela? Pode. Ela pode, inclusive, solicitar que seja retirado ali para ela utilizar, porque essa é a parte mais importante. A praia é um bem público, é um bem para mim, para você e para qualquer outro. Ainda que o quiosque tenha ali uma liberação para utilizar com as limitações necessárias, tanto com relação à cadeira, com relação à quantidade, você não pode ter o seu direito cerceado por conta de um quiosque, né? Não pode haver essa proibição. Perfeito, o espaço é para todo mundo. Jéssica vai continuar aqui com a gente, estão chegando muitas perguntas, mas a gente vai fazer um intervalo rápido, na volta a gente vai continuar o nosso bate-papo, inclusive para a Jéssica orientar a gente, se a gente se deparar com uma situação como essa, a quem a gente tem que recorrer, para quem que a gente tem que ligar, dá para fazer a denúncia sim, tá? Aproveita e já manda sua pergunta para a gente, que nós vamos tirar aqui. Nosso WhatsApp é o 99951, volta aqui para mim para eu lembrar o WhatsApp, 999519627 999519627 e a gente vai retornar com a Jéssica para tirar suas dúvidas. Na volta também a gente vai continuar falando desse calorão, hein, gente? Que onda de calor que a gente está passando aqui no Espírito Santo. Você sabia que os pets também precisam de cuidados especiais? Tem que cuidar dos nossos bichinhos, né? Já, dicas valiosas para os animais não sofrerem com as altas temperaturas. Agora, 8h37. Vamos seguir aqui no nosso cafezinho, mas não sai daí não, que o Tribuna Amanhã volta rapidinho. Esse assunto está rendendo pra caramba. Jéssica Rios já deu aqui, já adiantou algumas informações sobre a cobrança da taxa mínima de consumo, que não é permitida, mas a gente volta aqui nesse assunto agora. Vou até abrir meu celular aqui, porque chegaram mais perguntas dos nossos amigos. A Jéssica Moreira, de Campo Grande, quer saber se essa proibição também é válida para shows. Esse é um ponto também muito importante, assim como os demais, né? Mas com relação ao show, tem algumas mudanças.
principalmente com relação à forma com que isso é demonstrado e se o valor ali é justificado. Então, não é um valor tão exuberante e ele se justifica justamente ali nas condições de combos e então é um valor que ele se equipara. Certo. O que mais deve ser analisado com relação à casa de show, por exemplo, é com relação à venda casada. Inclusive, acho que no final do ano passado, houve um show no qual era servido bebida inclusa, a bebida era à vontade, era incluída certo. já na entrada, só que não foi fornecido copo. Eita. Então, ao entrar no evento, você se deparava com ter que comprar, ter que adquirir o copo, porque apesar do evento servir a bebida, você já sabia que você não teria que gastar com bebida. Ao entrar, você era surpreendido com não ter copo e também ter o gasto com o copo. De qualquer e aí maneira, teve que está gastar. errado. Exatamente. Nesses casos, o essencial é você conseguir alguma nota, algum comprovante de que houve aquele ilícito, né, aquele abuso, e aí, posteriormente, fazer uma denúncia ao PROCON e para buscar o estorno desse dinheiro, né, o reembolso desse dinheiro, aí sim buscar o Poder Judiciário. A gente tem algumas opiniões aqui também, além de perguntas. O Claudinei Rocha, ele é de Jacaraípe, está opinando aqui sobre o nosso bate-papo. Obrigada, tá, Claudinei? Ele falou que não concorda com a ocupação nas áreas das nossas praias, com mesas e sombrinhas, área pública, direito de todos. Opinião do Claudinei. Penha, de Bicanga, na Serra, também está opinando. Ela não concorda com os quiosques invadindo os espaços dos banhistas. Ela diz que não sobra lugar nem para as pessoas sentarem na areia. Realmente, nesse período de verão, acaba que a faixa de areia fica muito tomada ali, fica difícil para você conseguir um espacinho para colocar até uma canga, né? O Tiago Viana, de Cariacica Sede, Jéssica, ele tem uma pergunta. Ele quer saber sobre a perda da comanda. Como é que deve ser calculado o valor que o consumidor deve pagar? Às vezes ali com criança, naquela correria, perdeu a comanda. Como é que esse cálculo tem que ser feito? Na verdade, esse é um controle que tem que vir do estabelecimento. Então, o estabelecimento tem que ter o controle do consumo daquela pessoa, daquela mesa. E aí não é válido, não é permitido a cobrança, né, de um valor. Por exemplo, na perda da comanda, você tem que pagar X reais de taxa por conta dessa perda. Isso não é plausível, tá? Olha, a gente tem outra opinião aqui também do Cristiano Natal Tatagiba. Ele é de Argolas, em Vila Velha. E o Cristiano, ele está falando que acha válido cobrar as taxas nos quiosques. Ele mesmo pagou R$50 pelo aluguel de cadeiras e um guarda-sol ontem. Achei caro, mas fazer o quê, né? Da próxima eu vou levar de casa. Essa é a opinião do Cristiano. Isso é muito comum também, né, Jéssica? Às vezes a pessoa vem de longe, está sem carro, aí cobra-se para utilizar a sombrinha e a mesa. Aí já é uma situação diferente? Então, se é o quiosque que está fornecendo, ele é como se fosse inerente do fornecimento do produto dele, por exemplo. Ele vai servir uma porção, onde ele vai servir a porção. Então, aí entra novamente a venda casada. Então, se é um cliente do estabelecimento, é mais que claro que isso faz parte do fornecimento do produto dele. Perfeito. Diferente de muitos ambulantes, por exemplo, que por vezes tem lá uma cadeira, tem uma sombrinha e por vezes você não levou, ou para a galera que vai de ônibus, que também não tem como carregar toda aquela sombrinha, aquele aparato. Difícil. Então você chega lá e pode alugar e isso também é permitido. Não tem nenhuma... Tá tudo certo. Nenhuma. Silvia Barbosa de Vitória está falando o seguinte: alguns quiosques em festas também vendem fichas de bebida e comida. Se eu não usar tudo num dia, eu posso utilizar essa ficha em outra ocasião? Aí já é mais difícil, né? Na verdade, isso depende. Depende da política do quiosque. Muitas vezes, para um controle deles e até evitar de alguma possível fraude, eles fazem, por exemplo, colocam data ou então fazem coloridinho para determinarem de Cada qual dia. Exatamente, cor. Para evitar, assim, de alguém clonar ou fraudar esse papelzinho. O que pode ser feito em caso de não utilizei tudo é ir até o estabelecimento e pedir o reembolso daquele valor, porque não foi utilizado. Então, comprei a ficha e, como não usei, gostaria de ter o valor reembolsado. É direito da pessoa, então, pedir o que direito. sobrou.
Caso entre em comum acordo, por exemplo, mais tarde eu estarei aqui novamente, amanhã eu retorno aqui, então, e já deixo esse consumo pré-estabelecido. Isso pode também ficar conversado entre consumidor e fornecedor. Perfeito. Bruno Pereira, de Vila Nova, Vila Velha, está perguntando, Jéssica, sobre as formas de pagamento. Ele está contando o seguinte, olha só o que aconteceu com ele, Jéssica. Ele foi numa balada e não tinha nada explicando que não aceitava Pix. Aí, no final, na hora de pagar, ele foi surpreendido com essa informação, ficou desesperado, teve que pegar o cartão ali de um amigo emprestado. O ideal é que deixe-se claro que não se aceita Pix ou outra modalidade de pagamento, né? Sim, o estabelecimento tem que deixar claro todas as formas de pagamento em que ele aceita e que ele não aceita, né? E aí, caso ele não deixe esse aviso e, por último, ao final, a pessoa seja surpreendida, aí já é um ônus que recai sobre o fornecedor. Agora, também tem que ser analisado se tem todos os avisos e você não se atentou. É sempre importante a gente dar uma pesquisada para saber como as formas, né, o meio de pagamento. Mais para a região assim, de roça, para uma região que é muito comum também agora o turismo, Domingos Martins. Sim. Tem algumas regiões ali que tem uma dificuldade para aceitar cartão. Eu mesmo já fui surpreendida em estar em um ambiente que não aceitava cartão, mas antes eu procurei saber quais eram os meios ali de pagamento. O consumidor tem que estar atento também para não ser surpreendido. Tem que estar atento. Agora, Jéssica, muito importante a gente falar também dessa questão do bom senso, voltar nesse assunto, porque tem gente que senta ali, principalmente na praia, né? E fica o dia todo na cadeira, usando a sombrinha, a cadeira, a mesa do quiosque e consome uma água, 2 latinhas de refrigerante. Querendo ou não, acaba sendo um prejuízo para o empresário, para o comerciante, né? Sim. O que tem que sempre ser analisado é que essas regras, essas leis são implementadas para proteger o consumidor de um possível abuso e não para ser utilizada com o inverso. Então, não é algo que foi feito a seu benefício que deve ser utilizado contra alguém para oferir uma renda ou para lucrar ou, enfim, manter ali, atingir uma vantagem excessiva. Perfeito. Então, é sempre importante, tanto o fornecedor quanto o cliente, agir com esse bom senso, entender que há possibilidade para todo mundo, de que não tem necessidade de utilizar as regras e as leis contra o fornecedor e que todo mundo se ajudando, a gente consegue ter um verão cada vez mais tranquilo e curtir, ambos curtirem, né? Esse assunto é muito extenso, né? Porque a praia, né, é uma loucura, principalmente no verão. O Sérgio de Jacaraípe, ele está querendo saber sobre outra questão já, Jéssica. O som, pode usar o som na praia, Jéssica? Tem muita gente que leva as caixinhas aí daquela marca famosa. Quando tá a caixinha pequena, tá tudo bem, mas tem umas caixas enormes que até assustam agora, né? Sim. Isso varia muito ali de cada decreto municipal, então é sempre bom verificar. Normalmente na praia, quando não pode, ela tem ali uma placa informando o que não pode. Então é sempre bom você verificar isso, até porque, como a gente bem disse, a praia ela é assim, é um bem público. Então, para mim, para você e para outro. Você concorda que não é justo, por vezes, eu colocar um som numa altura, com um determinado tipo de ritmo, e que às vezes a outra pessoa não é obrigada a ouvir? Então, assim, volta no bom senso. Por vezes você consegue botar um som ali baixinho, dependendo se a praia permite ou não. Perfeito, vai ter que ver também o município. Papo bom é assim, passa rápido, acabou nosso tempo, a gente nem viu. Jéssica, obrigada pela participação. Para você aí de casa, beijo enorme, boa quarta-feira, até amanhã.